Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um vídeo. Eu recebi um comentário há umas 2 semanas atrás que dizia o seguinte: assistindo na velocidade 1.25. E eu respondi: você pode não assistir também. Ao qual a pessoa respondeu: não entendi a resposta, apenas foi uma dica para as pessoas, mas se incomodei, vou sair do seu canal. Boa sorte e saúde mental para todos nós. Fiz uma série de reflexões a respeito desse comentário. Eu não tô aqui para tacar pedra em ninguém, para julgar o comentário dessa pessoa, mesmo porque eu vou justificar isso mais adiante. Mas o fato é que eu não fui educada ao responder essa pessoa. Não estou aqui para pedir desculpas, porque eu recebo muitos comentários amorosos aqui, mas recebo muitos comentários que eu sou obrigada a ficar tentando codificar se a pessoa está sendo grosseira, se ela está sendo irônica. São os percalços da comunicação na rede social. Mas o fato é que esse comentário me levou a uma reflexão muito profunda em relação a inúmeras coisas de como a gente se porta na internet e, mais do que isso, como a gente se relaciona com filmes, com vídeos, com obras de arte. Por conta disso, eu fiz um post no meu Instagram dizendo: arte não é fast food. Esse comentário dessa pessoa falando que estava assistindo o meu vídeo na velocidade tal, eu nem sei o que significa. Eu descobri esses dias como que faz para alterar a velocidade e fiquei um pouco abismada, porque isso modifica a respiração, modifica a entonação, modifica tudo quando você vê um vídeo numa velocidade alterada. Eu não acredito que a pessoa tenha feito isso de fato para me ofender, reclamando que eu falava devagar, mas eu me senti ofendida. Eu me senti ofendida porque o consumo na rede social, ele tá de uma forma ou de outra bastante atrelada com a nossa ansiedade cotidiana. A gente tem a necessidade, em geral, de assistir cada vez mais coisas, se informar cada vez de mais coisas, assim, numa quantidade absurda, e no final das contas a gente não está consumindo nada, a gente não está absorvendo nada de fato. O que de tudo isso que a gente consome na internet, que vem assim, baldes e baldes de informações, o que está ficando na gente e como que a gente está consumindo esse tipo de coisa, sabe? Eu já falei sobre isso inúmeras vezes aqui, abordando até a questão do consumismo em relação a livros, em relação a coisas, e tudo isso é bastante nocivo pra gente quando a gente pensa na nossa saúde mental, quando a gente pensa que a arte é um instrumento sensível da natureza humana. No meu post eu escrevi que hoje em dia a gente pode alterar a velocidade dos vídeos na internet. Há um tempo atrás estava se analisando a possibilidade de colocar um filme na Netflix numa velocidade maior ou menor. Eu andei me informando e parece que em alguns equipamentos já é possível fazer isso, o que eu achei uma espécie de heresia, porque quando você modifica a velocidade de um filme, você está modificando a sua experiência, a sua fruição em relação a essa obra. Se eu falo mais devagar aqui para você, é porque eu quero transmitir alguma coisa com essa velocidade reduzida. E se eu falo extremamente rápido, é porque eu quero transmitir uma outra coisa. E se eu faço um corte aqui ou acolá, é porque eu também quero transmitir uma outra mensagem, oferecer a você que está assistindo uma outra experiência. Eu poderia fazer um vídeo aqui em que eu falasse extremamente rápido, um vídeo de 5 minutinhos para você assistir e depois passar para o próximo, e depois para o próximo, e depois para o próximo, mas a minha ideia aqui não é ficar vomitando informações e você talvez nem absorver nada disso que a gente conversa. A minha ideia aqui é justamente o diálogo, o compartilhamento de ideias, o enriquecimento de informações, as provocações que a gente pode causar uns aos outros quando a gente está aqui conversando. Que eu fico com a sensação de que eu estou fazendo um trabalho aqui irrelevante, inútil, mas que eu tento explicar as coisas quando eu faço um vídeo absurdamente em detalhes, porque eu sou bastante detalhista, eu fico com a sensação de que é um trabalho inútil, irrelevante, porque a pessoa não está interessada de verdade em absorver o que está sendo dito. Existe um cardápio muito variado de canais aqui na internet que são absolutamente fast food, vamos dizer assim. São de fato mais palatáveis porque justamente tem essa informação de enciclopédia. São informações rápidas, assim, de cardápio mesmo, sabe? E aí? Você sabe de um monte de coisa, mas não sabe de absolutamente nada
profundamente. É melhor você saber de um monte de coisa pela metade ou saber de uma muito bem. Eu prefiro saber de uma muito bem, né? Mas aí são valores. Por conta disso, eu até abri uma caixinha de discussão no meu Instagram, perguntando para as pessoas o que elas gostariam que eu abordasse em relação a esse tema, sabe? Do consumo fortuito de arte. Que a arte, ela não é para ser degustada assim rapidamente, prontamente. Às vezes você assiste um filme e você fica um mês pensando nesse filme, que aquilo te tocou de um jeito que você não consegue nem explicar em palavras, mas aquilo ficou com você, aquela experiência ficou com você. Às vezes você lê um livro e você fica com ele anos. Ele ficou em você de uma maneira potente. Isso é a arte. Você ficar às vezes de frente para um quadro e depois no dia seguinte voltar e ver esse quadro novamente, depois no dia seguinte e no dia seguinte, e a cada vez você percebe coisas novas, isso te modifica internamente. Esse tempo que a gente tem, essa velocidade que a gente tem, está matando a nossa saúde mental. E esse jovem disse que está indo embora desse canal porque ele quer ter saúde mental e paz. Sim, cada um tem o seu conceito do que é saúde mental. Para mim, assistir desenfreadamente um monte de conteúdo não é saúde mental. Isso é absolutamente nocivo à nossa saúde mental. Mesmo porque a maioria das pessoas na rede social é pouco honesta. A maioria das pessoas na rede social fazem coisas que são altamente consumidas, mas profundamente mentirosas. As pessoas, elas não são verdadeiras de uma maneira geral porque a gente tem um mercado que exige que a gente faça coisas que nem sempre são aquelas que são reais. Eu poderia fazer vídeos de humor, eu poderia fazer um monte de TikTok, um monte de Reels, várias coisas que eu não faço aqui na internet que me dariam muito mais visualização, mas eu prefiro manter a minha sanidade mental e me manter honesta às coisas que eu acredito como cidadã e como artista. Eu lembrei de duas coisas. Eu lembrei de um vídeo que eu assisti, que foi um debate da Flipei, Papos Insurgentes, com a Rita Von Hunt e o padre Júlio Lancelotti, que eles falam sobre os possíveis futuros. Bem no comecinho dessa conversa, a Rita fala uma coisa muito interessante, que é sobre o tempo que a gente tem para se expressar hoje na internet, né? Então a gente tem um Stories que dura 15 segundos, a gente tem o Twitter que pode escrever alguns caracteres, eu acho que são 280, sei lá, não sei quantos. A gente tem que fazer um vídeo de no máximo 3 minutos, senão você perde o engajamento das pessoas. Daqui a pouco não tem ninguém nem assistindo. Aqui no meu bruto tô em 11 minutos. Poucas pessoas estarão assistindo até aqui agora, porque elas se cansaram já. Elas não têm paciência de ver um conteúdo longo, consistente e profundo. Essa redução do nosso tempo de se comunicar, fazer um Reels de 15 segundos, fazer uns stories de 15 segundos, um tweet rapidinho, essa velocidade das coisas está fazendo com que a gente tenha um empobrecimento nas nossas relações como um todo. A gente está tendo um emburrecimento, inclusive, na hora da gente argumentar. A gente não consegue argumentar porque a gente precisa ter argumento só para 280 caracteres. A gente precisa ter um argumento só para 15 segundos. Que tipo de sociedade, que tipo de ser humano é esse que a gente está constituindo? Eu acho que a gente não tem muito o que fazer, porque a tecnologia está aí, as mudanças estão aí. Como que a gente se adapta a isso? Mas como que a gente se adapta de uma maneira que a gente não fique tomado, que a gente não enlouqueça, de uma maneira que a gente mantenha o mínimo de honestidade com o que a gente acredita? E quando a gente pensa em arte, quando eu penso em arte, que é o objetivo desse canal, que é falar de arte, que é falar de cultura, de produzir os meus trabalhos artísticos, eu penso que eu não posso me submeter completamente a essas regras dessa velocidade, porque o trabalho criativo ele demanda um outro tempo de construção. E uma outra coisa que eu pensei bastante e veio uma sugestão na minha caixinha de perguntas era sobre a questão do espectador em relação a tudo isso, né? Porque todos nós somos espectadores em alguma medida. Eu achei bastante interessante essa discussão e eu me lembrei de um livro que chama-se A Pedagogia do Espectador, que é de um professor da USP chamado Flávio de Granges. Ele inclusive fez um trabalho no meu grupo de teatro com a gente uma época e foi muito bacana. Esse livro vai falar quais são os deveres, entre aspas, né? O que a gente deve esperar de um espectador? Como que a gente deve agir como espectador quando a gente está diante de uma obra? E eu acho que esse livro pode ser um objeto de estudo muito bacana para a gente conversar nos próximos dias aí, nos próximos vídeos. Eu penso em trazer
um capítulo por dia, na medida que eu puder, obviamente, no seu tempo. As discussões que ele traz aqui sobre o nosso papel enquanto espectador. Eu não sei se é possível adquirir esse livro. Eu tenho esse livro desde 2009, eu comprei numa feira de livro da USP e tal. Eu não sei se ele é editado ainda, mas ele é bastante interessante. É claro que aqui ele dá um foco pro espectador do teatro, mas isso se amplifica para todas as áreas, quando a gente pensa em arte, para o cinema, para as artes plásticas, para a dança, né, que não deixa de fazer parte das artes cênicas. Vai ser bastante interessante conversar com vocês sobre os capítulos desse livro, igual eu fiz com o Cartas a um Jovem Poeta, que eu trazia capítulo a capítulo. Eu acho que aquela série de vídeos foi bastante potente, interessante, deu para aprofundar bastante a obra. Esse aqui foi um vídeo bastante de desabafo mesmo, porque eu tô me sentindo bastante esgotada, bastante esvaziada criativamente, justamente por conta de tantas demandas que os espectadores trazem, os inscritos trazem, a sociedade traz, no meio de uma pandemia, no meio de tanta morte, no meio de tanta coisa dificílima que a gente está passando. A gente tem que rever como a gente se relaciona com tudo isso, embora seja tudo muito difícil de concatenar, justamente porque a gente vive nesse tempo, né? A gente não tem um distanciamento para saber o quanto que isso está sendo prejudicial para a nossa sanidade mental. Muito obrigada a você que conseguiu chegar até aqui e eu espero encontrá-lo no próximo vídeo, encontrá-lhe. E lembrem-se que eu tenho uma plataforma de apoia-se que você pode contribuir a partir de R$1 para a manutenção do trabalho nesse canal, no Instagram e em todas as minhas mídias sociais. A gente se vê em breve. Um beijo e tchau!